Olá, o meu nome é André Schneider. Eu sou sócio do escritório Schneider Stark Ruppel Advogados. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a LGPD, especificamente sobre a possibilidade de utilização dos dados pessoais, também conhecida como a forma de tratamento dos dados pessoais. Eu gosto muito de esclarecer nas minhas palestras que a LGPD não veio para proibir a utilização dos dados, mas sim para regulamentar a forma que eles poderão ser utilizados. Para que a gente possa fazer isso, no primeiro momento a gente tem que entender se os dados são dados pessoais comuns ou dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis, conforme a própria lei nos mostra, são aqueles dados que têm um caráter, assim vamos dizer, discriminatório, como os dados biométricos, dados de origem racial, questões envolvendo filiação sindical, filiação política. Muito bem, feita essa diferenciação e você entendendo que os dados pessoais são sensíveis ou não, nós passamos para um segundo momento, que é verificar o quê? Verificar as hipóteses que a Lei Geral de Proteção de Dados permite a utilização desses dados. Lá no artigo 7º, nós temos 10 incisos, 10 hipóteses que permitem a utilização dos dados. E essas hipóteses vão desde cuidados com a saúde, envolvendo profissionais de saúde, vão para a proteção do crédito, para questões envolvendo estudo e, claro, talvez aí o mais conhecido e mais utilizado e mais famoso é o consentimento do titular. O que é o consentimento do titular? É quando a pessoa autoriza, permite que os dados dela sejam utilizados. Mas você vai estar me perguntando, André, sempre é necessário o consentimento do titular? Claro que não. Como eu disse para vocês, nós temos 10 hipóteses. O consentimento do titular é uma delas. E, aliás, eu lhes digo que é a hipótese em que menos deve ser utilizada. Nós sempre devemos buscar enquadrar a utilização dos dados pessoais em um dos outros 9 incisos. Por quê? Porque da mesma forma que o consentimento ele é permitido, eu também posso revogá-lo. Então isso pode no futuro lhe gerar um problema. Vou dar um exemplo, talvez fique mais fácil de compreensão. Muitas vezes, quando você vai firmar um contrato, você vai solicitar ao seu cliente, por exemplo, que ele indique o CPF. O CPF é um dado pessoal. Perfeito. Pode ser então utilizado? Preciso da autorização do consentimento? Vamos entender melhor. Para a emissão da nota fiscal, você precisa do CPF do seu cliente? Sim, você vai precisar. Por quê? Porque essa é uma informação solicitada tanto pelo município quanto pela Receita Federal. Logo, você não precisa do consentimento, da autorização do seu cliente, porque a própria LGPD já traz a possibilidade de solicitação desse dado, seja para firmar um contrato ou seja para cumprir uma obrigação regulatória, uma obrigação legal. Agora, eu vou trazer um exemplo envolvendo um dado sensível, que é, por exemplo, um dado de situação de caráter racial, ou seja, quando a pessoa tem que indicar se ela é de cor clara, cor parda, cor escura. Esse dado sensível, ele somente pode ser utilizado conforme previsão lá do artigo 11 da LGPD, quando a gente tiver a autorização, o consentimento do titular, daquela pessoa que está cedendo o seu dado. Mas veja bem, num exemplo prático, quando você vai preencher o cadastro lá no e-social, a contabilidade vai preencher o cadastro do e-social do seu colaborador, a contabilidade necessita dessa informação porque este é um dado obrigatório solicitado pelo governo. Ou seja, a contabilidade não consegue dar um encaminhamento no cadastro do colaborador perante o e-social sem que tenha essa informação. Por isso, ainda que estamos diante de uma hipótese de um dado sensível, é facultado aqui a autorização do colaborador. Perfeito? Espero ter esclarecido um pouco mais. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de consultar o artigo 7º, o artigo 11º, lá da Lei 13.709, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
Não deixe também de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu like, o seu curtir aí e se ficou com qualquer dúvida é só deixar o comentário. Muito obrigado e até a próxima!